Olá, gente. Estamos aí para mais um encontro acerca da teologia, da história da teologia, história do pensamento cristão. E a gente hoje vai dar continuidade a pensar um pouquinho mais, melhor, de modo mais aprofundado, acerca da teologia do século XX, especificamente a teologia neortodoxa. E hoje a gente vai penetrar um pouquinho mais, ainda que de um modo não tão profundo, que não é o propósito, né, da disciplina. O propósito é a gente ter uma passant da história da teologia, a história do pensamento cristão, mas a gente vai então dar uma revisitada e abarcando alguns aspectos, alguns pontos. Sobretudo, eu vou falar especificamente do Calbart, que é o grande idealizador desse projeto, tá bom? Bem, quando a gente pensa em teologia do século XX, a gente precisa retornar ao século XIX, como tudo aquilo que eu já expliquei em história para vocês. Toda vez de história, a gente precisa olhar o passado para entender o presente e projetar o futuro. Então, quando a gente olha um pouquinho para a teologia do século XIX, ela foi muito influenciada pelo racionalismo, né, pelo René Descartes, o iluminismo, né, de um modo muito claro, nomes como Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot e Immanuel Kant, né, o idealismo hegeliano, aquela ideia do otimismo, que tudo vai dar certo, do progresso, e a ideia do otimismo, desse otimismo, né, a filosofia da autoconfiança, e também a questão do romantismo alemão, né, aquela ideia de que eu preciso ser mais, não tão racional, mas mais pensar na questão da criatividade, na questão da imagem, na questão da imagética das coisas. A partir de todo esse processo, todo esse arcabouço que eu acabei de dizer para vocês, a gente tem aí então a teologia liberal, que ela começa no norte da Europa e depois se propaga para os Estados Unidos, sobretudo na pessoa do Friedrich Schleiermacher, que a gente já tinha trabalhado. Embora os principais teólogos, né, da filosofia e da teologia liberal eles abarcassem sobretudo a questão da experiência, a questão do individualismo, o que no alemão é chamado, né, do Gefühl, a ideia da consciência do divino, a gente percebe que na virada do século, né, a gente tem essa nova perspectiva, essa nova idealização do que seria a teologia, sobretudo com as amargas lembranças e consequências da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, aquele mundo tão ideal, essa autonomia do homem, essa ideia do homem ser tão civilizado, isso cai por terra. Né? A teologia liberal, embora ela não tenha morrido de todo, mas ela sofre um forte impacto, principalmente nos Estados Unidos. É nesse cenário que Calbart ele escreve então comentários à carta aos Romanos, né, que seria como um divisor de águas ou como um marco do início dessa nova era teológica, tá? Marcou então o surgimento desses novos teólogos, tá? Sobretudo Barth, Emil Brunner, nomes como Rudolf Bultmann, o próprio Paul Tillich, embora muita divergência entre eles, mas eles vão contrapor muita coisa do liberalismo. Então, para a gente poder, de um modo bem lacônico, bem sucinto, a gente pensar sobre o que essa teologia neo-ortodoxa ela propalava, né? O que ela buscava indicar. A gente vai traçar alguns pontos aqui só para a gente nortear então o nosso pensamento. Então, essa teologia ela vai buscar desafiar todo aquele programa do liberalismo,
sem, no entanto, repudiá-lo por completo. Isso aqui é importante a gente pensar, viu? Afinal, muitos teólogos neo-ortodoxos eles deviam muito a questão do liberalismo, a própria questão da autocrítica, né? Que é um dos frutos da teologia liberal. E para esses teólogos, com o liberalismo, não havia ocorrido um progresso de verdade na teologia, desde os reformadores até a neo-ortodoxia. Então, a neo-ortodoxia, ela vai... isso que precisa ficar claro, viu, gente? A neo-ortodoxia, ela vai diretamente, ela vai colidir, ela vai de encontro à teologia liberal. A gente já falou isso em outros encontros, mas é importante isso ficar muito claro na cabeça da gente. Então, essa geração de teólogos, ela propunha, né, uma teologia da realidade do pecado, tá? Em contraste com o otimismo do liberalismo. Doutrinas liberais foram duramente criticadas, tá? Como, por exemplo, a ideia da doutrina da revelação, de não se conseguir diferenciar entre a voz de Deus e a voz do homem, a própria cristologia, né, que fez de Jesus um Galileu agradável e romântico, feita à imagem e semelhança dos homens, não como um Deus. A ideia do pecado, então, era vista ela era vista como algo secundário e não algo que causasse a inimizade entre Deus e o homem. E muito menos como uma rebeldia à vontade divina, né? A ideia da expiação, ela foi apenas reduzida à aceitação psicológica, a questão muito da imanência, muito do homem, muito do ser humano, né? A justificação pela fé viera a significar que não havia uma fúria de Deus, uma ira de Deus, era um Deus sempre bonzinho. Assim, o evangelho do liberalismo foi rejeitado como sendo um evangelho sem ira, uma cruz sem julgamento e uma ressurreição mítica de Jesus. Isso é muito interessante a gente pensar sobre isso, tá? Isso por quê? Porque os teólogos liberais, eles o tempo inteiro eles buscavam conjuminar, né, a teologia, a Bíblia ao pensamento da modernidade, ao pensamento filosófico, ao pensamento científico, dos quais eles eram muito tributários, tá bom? Então, quando a gente prossegue ainda acerca de alguns pressupostos da neo-ortodoxia, a gente repara que a neo-ortodoxia ela vai buscar uma valorização e um retorno aos reformadores, tá? Principalmente Lutero, Calvino, a ideia de um retorno à Bíblia, né? A ideia de uma teologia muito mais pautada nas Escrituras. Ainda quando a gente pensa nesse arcabouço, nesse preâmbulo acerca de pressupostos da neo-ortodoxia, a gente repara que a grande questão de debate teológico era sobre o tema da revelação, que para Karl Barth, houve um enfraquecimento desse conceito com a teologia liberal. Por quê? Porque ela privou de sentido, né? Que para este era explicitada pelos melhores pensamentos humanos acerca da religião, ou mesmo da ética e da moral. Deixa eu melhorar isso. A ideia da revelação, ela ficou uma ideia muito ética, muito moral, ela ficou uma ideia muito filosófica. A teologia liberal, ela perdeu o conceito da palavra de Deus, essa ideia das Escrituras serem a palavra de Deus, a essência, né? O elo de ligação, o mapa para se chegar a Deus, né? Se perdeu isso com a teologia liberal. E aí há um retorno, portanto, a neo-ortodoxia ela vai fazer o quê? Ela vai buscar um retorno às Escrituras. Um outro ponto característico da neo-ortodoxia é em relação à questão da influência da filosofia sobre a teologia, que a gente acabou de falar, né? A gente repara que o arcabouço filosófico
que Karl Barth vai utilizar, é o existencialismo, né, na pessoa lá do nosso dinamarquês melancólico, o Søren Kierkegaard, da ideia do existencialismo, de ser o aqui e agora, de que eu tenho decepções na vida, de que eu tenho dificuldade nessa vida, o que vale é a vida aqui e agora, né? E filósofos tributários deles, como o Martin Heidegger, entre outros, tá? Então, a gente repara que os neo-ortodoxos eles vão buscar no existencialismo a fuga da filosofia platônica, que era alicerçada na metafísica. Aquele grande dilema, gente, do dualismo platônico, né? Então, aquela coisa muito, muito metafísica, muito etérea, muito fosfórica. Já o existencialismo é algo mais real, algo mais prático, algo mais fundamentado aqui nesse mundo, tá? Então, a gente repara que há um ponto de inflexão, um ponto de mudança, um turning point do aspecto filosófico que influenciava a teologia até então. A neo-ortodoxia ela vai ser muito influenciada pela ideia do existencialismo. Uma outra questão muito combatida, né, um ponto de divergência dos neo-ortodoxos com os liberais, é a ideia da secularização da sociedade cristã ocidental. Você já sabe, já falei em outros encontros, a secularização é você rechaçar tudo que é religioso, tudo que é ritualístico, tudo que é sagrado, e voltar à questão ética humana, à questão da percepção humana, está muito linkada à própria autonomia do ser humano, né? Isso, enfim, é característica da modernidade. Então, isso está linkado também ao próprio desenvolvimento tecnológico, né? O homem, essa autonomia do homem, essa independência do homem, está pautada nos grandes desenvolvimentos tecnológicos que a gente teve, né? Para a gente pensar aqui, o Richard Tanners, que é um filósofo norte-americano, tem uma obra dele, A Epopeia do Pensamento Ocidental, ele abarca 3 questões, né, para esse nascimento dessa modernidade. Ele fala acerca do renascimento, fala acerca da reforma e fala acerca da revolução científica. Tudo acontecendo, esse amálgama, né, de eventos que forjou a mentalidade, a cosmovisão do ser humano ocidental. Então, assim, todos esse projeto, quando ele deságua na teologia, ele vai gerar o quê? Filosofias materialistas, como a morte de Deus, né? A ideia de que o homem ele resolve essas coisas. Então, cada vez mais o papel de Deus na perspectiva humana, ele é cada vez mais reduzido, diminuído, tá bom? A neo-ortodoxia ela vai contra isso, ela vai contra esse pensamento de secularização. Outro ponto, ainda linkado a essa questão, é a problemática enfrentada pela igreja cristã ao testificar. Como é que ela vai testificar as questões de fé para uma cultura que se tornaram o quê? Uma cultura totalmente científica, tecnológica e secular, extremamente materialista. Então, é uma outra questão que a neo-ortodoxia vai se preocupar, mas não como os liberais, que eles acabaram, por esse excesso de preocupação de adequar a teologia, houve esse desvio de se entender a Bíblia, ou as Escrituras, como o ponto de gravidade da teologia cristã, né? Os teólogos neo-ortodoxos também, eles buscaram intensamente a teologia, eu acabei de dizer, bíblica, com estudos do quê? Mais aprofundados no Antigo Testamento, procuravam evitar os pontos excessivamente cristológicos do século XIX, ou então os extremamente céticos da alta crítica. Olha que interessante. De novo, os extremos aparecendo aí, né? A neo-ortodoxia, ela não vai nem querer ser tão fundamentalista, tão literalista como os fundamentais,
e nem extremamente cética como a autocrítica, onde o texto bíblico ele passou a ser apenas um relato histórico, um documento antigo. Não, ele é a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus de modo coerente, de modo claro, de modo, como é que eu vou dizer, de modo abalizado, tanto em aspectos científicos quanto aspectos de fé. Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente pensar sobre isso. Por quê? Porque buscou-se entender o quão esse aspecto novo, né? O quão é ortodoxo e o quão de continuidade do liberalismo se faz. Deixa eu melhorar isso. A ideia da neo-ortodoxia, ela buscar um ponto equidistante, ou seja, um ponto de equilíbrio, né, entre as tensões das escolas teológicas, como eu falei, do fundamentalismo, do liberalismo. E aí, entendendo que a Bíblia ela é algo autoritativo, sim, é a regra de fé, a regra de prática, sim, normativa, mas que ela precisa ser estudada como um livro também. Ou seja, então, contribuições do iluminismo na questão da crítica dos testemunhos, a crítica histórica, também são relevantes. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que há essa tentativa de se unificar conceitos iluministas sem perder a essência bíblica. Isso é muito interessante, pessoal, porque eu penso que, eu vou até contar uma experiência para vocês, eu dando aula num dos seminários uma vez, um aluno, enfim, levantou-se e falou essa questão do liberalismo, que não vale a pena, aí eu chamei a atenção dele e falei, olha, deixa eu dar uma olhadinha na sua Bíblia, você tem Bíblia aí? Ele tem. Pegou uma Bíblia de estudos, cheia de referências, anotações. Eu falei, olha, então você tem que jogar essa Bíblia fora, porque essa Bíblia de estudo, ela é fruto da baixa e da alta crítica. Então, repara que a gente tem que ter muito cuidado com os extremismos, viu, pessoal? Então, a neo-ortodoxia, ela faz isso de novo, né? Claro que é um processo, a gente vai perceber ao longo dos outros encontros que há divergências, há pontos que não batem, há pontos de discordância, mas num todo, a neo-ortodoxia ela vai deixar muito claro que eu preciso retornar aos escritos sagrados, à Bíblia. O conceito liberal de revelação, com suas características, lembra lá da introspecção, da consciência do divino, da experiência proposicional, doutrinária, dogmática, isso é repudiado pela neo-ortodoxia, né? A ideia liberal de que a essência do cristianismo se achava na experiência, isso é o ponto onde foi convergido todas as críticas, é o ponto de convergência de críticas da neo-ortodoxia. E aí, pensando num aspecto de que a teologia ela precisa ter o seu objeto, seu produto pensado, alicerçado nos escritos sagrados, tá bom? E aí, um grande representante desse movimento é o Karl Barth, a gente já falou dele em alguns outros encontros, a gente vai adentrar um pouquinho mais ao universo barthiano nesse encontro de hoje. Eu já disse, né, Karl Barth, um suíço, ele nasceu na Suíça, pai da teologia da crise, da teologia da dialética ou da teologia barthiana, a gente vai falar sobre isso. Ele era filho de um ministro reformado e professor de Antigo Testamento, de Novo Testamento e de História da Igreja na Universidade de Berna. Ele teve toda a sua formação ali na Alemanha, tá? E as suas influências acadêmicas, isso é importante sempre a gente pensar, viu, pessoal? Toda vez que a gente for estudar um pensador, um filósofo, um intelectual, a gente precisa saber de que fontes ele bebeu, para a gente poder começar a entender um pouquinho as influências que esse pensador teve. Então, as suas influências acadêmicas foram Kant, Hegel, Kierkegaard, Calvino, entre outros, né? E aí já falei para vocês que Barth ele vai se filiar em 1915 ao Partido Social Democrata e imaginava que aquilo ali era uma forma de Deus, do reino de Deus atuar na Terra, né? Interferir na Terra, essa questão da sociedade, perdão, a questão do socialismo, né?
Só que vem a Primeira Guerra Mundial e essa fé liberal de Barth ela é abalada junto com os seus ideais socialistas. Nessa época, o que ganhou muita importância para Barth, no momento de conflito interno dele, foram os escritos de Lutero, né, e de Calvino. A partir daí, dessa ideia de reler esses reformadores, a realidade irresistível da vitória de Cristo na cruz, a ideia da ressurreição, isso fica muito claro para Barth. Tá? Outra coisa que Barth fez, e que é interessantíssimo para a gente ver, de quem ele divergia, ele foi estudar muito. Isso é muito importante. A gente tem vivido um momento de polarização e eu percebo que as pessoas elas não sentam para ter um ponto de argumentação, para se entender até se o pensamento dela está coerente ou não. Né? Os extremismos eles fazem isso. Barth ele ficou 4 anos, gente, estudando o Schleiermacher, que era exatamente quem ele queria mais contrapor. Né? Essa ideia da teologia liberal, o pai do liberalismo. Então, Barth, a partir daí, ele começa, então, a fazer os seus escritos. A partir dessa leitura de Schleiermacher, ele vai formular um vigoroso protesto, não só com a ideia dessa teologia contemporânea, mas contra a tradição que vinha se formando exatamente do Schleiermacher, daquela ideia do centro de gravidade do cristianismo não ser mais a Bíblia, não ser mais as Escrituras, mas ser exatamente o que? A experiência, a consciência pessoal ou individual de Deus. Isso muda muito, né? E aí ele vai fundamentar que o cristianismo ele é pautado na Bíblia, na palavra, tá bom? Ele bate nessa questão. Ele vai argumentar o seguinte, na carta aos Romanos, né, no comentário dele aos Romanos, ele vai fazer um protesto também contra essas escolas que tinham transformado a teologia em ciência da religião e tinham apresentado a análise histórico-crítica da Bíblia como a única. Isso é importante, gente. Essas escolas novas, né, do liberalismo, elas apresentavam a análise de interpretação da Bíblia, o único método de interpretação possível, o histórico-crítico. Eu sempre falo para vocês, não comprem o pacote de ninguém. Não comprem o pacote. Então, repara, Barth, ele vai criticar exatamente isso. Não, qual a forma de interpretação? A única forma de interpretação é o método histórico-crítico? Não. Barth vai dizer, não. Eu preciso ir para a Bíblia. É claro que o método histórico-crítico é relevante, é importante. Claro. Mas ele não é o único. Então, não compre o pacote de ninguém. Então, essa obra, né, Comentários aos Romanos, Barth é surpreso, ele é surpreendido com isso. Não imaginava que essa obra dele causaria tanto impacto assim, mas causou. E a partir daí ele é forjado, né, a ideia da teologia da dialética, que é uma nova abordagem metodológica, no qual se colocam pontos de vista diferentes, em oposição, buscando lançar luz sobre um assunto em foco. A gente vai aludir mais sobre isso agora. A teologia ortodoxa ela tem vários sinônimos, né? Ortodoxa, teologia barthiana, teologia da crise ou teologia dialética. São sinônimos. Bem, primeiro vem esse nome, teologia da crise, de crise, e depois dialética. Esse termo teologia da crise, o contemporâneo, e também neo-ortodoxo, que cunhou esse termo, que foi o Emil Brunner. O Emil Brunner ele vai trabalhar muito esse termo de teologia da crise, que é sinônimo da teologia neo-ortodoxa, que é sinônimo da teologia dialética. E dialética, vamos lembrar um pouquinho, dentro da perspectiva da dialética socrática, gente, e hegeliana, de Hegel, não? Onde eu tenho uma tese, que é uma argumentação, que é uma afirmação, e depois eu tenho a antítese, que é o quê? O que é a antítese? É a oposição a esta afirmação do confronto de argumentações e de ideias sobre isso, e de ideias dessas duas, eu tenho a formação da síntese, que seria o quê? O processo final
dessa argumentação. Então, quando eu penso nessa nova metodologia, nessa metodologia inaugurada pela teologia dialética, pela teologia da crise, quando a gente perpassa para os aspectos teológicos, a gente vê o seguinte: a tese seria a santidade e perfeição de Deus. Tá? A santidade e perfeição de Deus, ou seja, ele totalmente transcendente. Enquanto a antítese seria o quê? A limitação e a pecaminosidade humana. Diante desse cenário, então, eu tenho o quê? Duas coisas opostas: a santidade, perfeição, imperfeição, pecado e limitação humana. Diante desse cenário, quando eu olho numa perspectiva humana, não tem solução. Não tem solução. Não tendo solução, o homem entra em crise. Por isso, a teologia da crise. Como é que é a superação disso? A superação desta crise só ocorre exatamente pela iniciativa divina, pela iniciativa de Deus, na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Dessa tese, sendo a santidade de Deus, a transcendência de Deus, com a pecaminosidade humana, do ser humano, as limitações humanas, né? Desse processo dialético entre essas duas, entre a tese e essa antítese, eu tenho a síntese, que é Cristo. Cristo é a grande síntese da teologia dialética. É muito interessante, né? O próprio Kierkegaard já dizia isso, né? Que Jesus é o maior paradoxo do universo, porque como alguém transcendente consegue habitar o imanente, o limitado, o temporal. Muito interessante. Então, essa é a ideia da teologia da crise, só para a gente poder entender, tá? Então, aquilo que eu disse a vocês, nesse momento, entendendo essa teologia dialética, a tese seria que Deus é o quê? É absolutamente o outro, é a distinção positiva, é o que é perfeito. Em oposição, eu tenho a limitação, a imperfeição humana. Junto a esses dois, eu tenho a pessoa de Cristo, tá bom? Grande verdade, o que mais que eu posso falar aqui para a gente pensar sobre isso? Então, só para a gente captar bem essa ideia, Barth, a partir daí, e os neo-ortodoxos, eles vão fazer o quê? Criar uma nova metodologia, tá? Assim, então, essa teologia dialética, ou de crise, vai junto com outros teólogos, como o próprio Rudolf Bultmann, né? Depois o Tillich, claro, com visões e cosmovisões e perspectivas diferentes, mas entendendo que objetivamente a teologia ela precisa ser pautada de forma total, guarde isso. Então, arcabouço da neo-ortodoxia, da teologia dialética, teologia de crise, vai propor uma total e coerente adesão à palavra de Deus. A partir dessa afirmação, dessa premissa, se entende que objetivamente a revelação de Deus ela se dá de forma pela palavra, pela Bíblia. Ok? Então, o que a gente vai perceber é que há um ponto de mudança e a emergência de um novo método, de uma nova metodologia. Então, se a gente pudesse fazer assim, um resumo muito, muito sucinto acerca do pensamento barthiano, a gente vai perceber o seguinte: primeiro, que Barth vai destacar, né, a transcendência de Deus, a transcendência dele, Deus ele sendo um transcendente e único positivo. Ele é o ser em essência. O homem, no entanto, da mesma forma que o mundo, é a negação, é o oposto desse Deus, é o não ser. Olha que interessante. Então, Deus é o ser, Deus é a perfeição. E o homem, sendo a negação desse Deus, a partir da ideia do pecado, ele passa a ser o não ser, passa a ser o imperfeito. Então, é justamente por não ser nada, nem ao menos conhecer a Deus, é que o homem não tem a possibilidade, sozinho, de autorredenção. Ele não consegue nem mesmo conhecer a Deus por si mesmo, olha que interessante, mas somente de saber que não conhece. Um pouquinho Sócrates aí, né? Quando Sócrates dizia, o que sei,
é que nada sei. Então, assim, só para a gente finalizar aqui esse pensamento. A ideia, então, Barth ele vai trabalhar a ideia de um Deus transcendente, tá certo? Perfeito. E essa oposição desse homem imperfeito, imanente, cheio de características próprias, mas que não consegue, a partir de si mesmo, ele vai bater exatamente nessa questão da independência, da autonomia humana que vem junto com a modernidade. Ele vai dizer, ó, o homem não consegue se autorredimir, precisa de uma iniciativa de Deus para isso acontecer. E a segunda coisa é que a iniciativa exatamente desse processo todo vem de quem? Vem de Deus. Que ele irrompe no mundo, tá? Do homem através da revelação e da palavra. Então, ele se auto-revela, ele decide se auto-revelar utilizando o quê? A pessoa do Filho e, sobretudo, também a própria palavra. Então, vamos entender isso melhor. A teologia de Barth, então, é por isso, então, dita como a teologia da palavra. A revelação de Deus é o objeto da teologia. Mudou, porque o objeto da teologia liberal era o homem que tinha fé, é o homem que tinha o Gerfo, era o homem que tinha consciência de Deus. Estava pautado na ideia da experiência. Agora não, eu volto para a palavra. Então, Barth ele centra toda a sua atenção na revelação, ok? Cristo, e na palavra de Deus, na Bíblia, sendo Jesus o ápice desse processo. Então, assim, pessoal, desse nosso encontro de hoje, o que a gente pode deduzir para a gente concluir? A neortodoxia ela vai criar uma nova metodologia, mas ela não vai rechaçar todo o iluminismo, toda a contribuição da autocrítica, todo o processo científico, mas ao mesmo tempo ela também não vai abraçar tudo. E muito menos ela vai ser uma teologia que vai abarcar a literalidade bíblica, os aspectos do fundamentalismo. Ela vai buscar ponto equidistante, ou seja, um ponto de harmonia. Karl Barth é o grande responsável e um dos maiores teólogos do século XX, nesse sentido, nesse aspecto. É claro que a gente não pode comprar o pacote, eu sou um pouquinho barthiano, nesse sentido de que a gente não pode nem 8 nem 80, mas buscar sempre o equilíbrio e a harmonia das coisas, tá bom? Foi muito bom estar com vocês por esse momento, até um próximo encontro, tá bom?